Sem saída, a Colômbia cede à pressão, mas carta de Petro é bom retrato de Trump e dos Estados Unidos. E o Petro, Gustavo Petro, presidente da Colômbia, deu uma incendiada ali nas redes. Do que é que eu estou falando? Vai. A Casa Branca informou ontem à noite que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, aceitou os termos do governo americano sobre a repatriação de cidadãos colombianos. A decisão foi tomada depois de o governo de Bogotá se recusar a receber os deportados, o que deu início a uma crise com os Estados Unidos. A gente vai explicar o que aconteceu. No domingo, Petro anunciou que havia impedido o pouso de 2 aviões militares com imigrantes deportados. Ele afirmou que só aceitaria os voos depois que os americanos fornecessem um processo para tratar os cidadãos com dignidade e respeito. Em resposta, o presidente americano Donald Trump ameaçou criar uma tarifa de 25% sobre todas as importações colombianas e elevar a taxação para 50% depois de uma semana. O governo americano também imporia sanções bancárias e financeiras contra a Colômbia, assim como banimento de viagens para funcionários do governo e associados e revogação dos vistos. Olha, aí, ex-Donald Trump, eis o modo como essa gente, como ele decidiu que ele resolve as coisas. Não é? Ô, vai bem... Ô, Bruna, sabe quem retrata direito esse tipo de espírito americano? Na verdade, é um diretor de cinema italiano, sabe? Que fez o Western Spaghetti, aqueles filmes do Velho Oeste, feito por um italiano. Né? Já falei aqui do Sergio Leone, com música do Ennio Morricone. Aliás, você acha aí, Vale Bene, põe de fundinho músicas do Ennio Morricone, da trilogia dos dólares. Né, de filmes de 64, 65 e 66. Por um punhado de dólares, por uns dólares a mais, e depois 3 Homens e um Conflito. Que o título original é O Bom, o Mal e o... Pode ser o feio ou o bandido. Né, a depender do contexto, acho que é o bandido. E não tem lei. É a lei da pistola, é a lei de quem pode mais. O herói desses 3 filmes nem nome tem. A trilogia do Matador Sem Nome, que é o bom, hein? Que é o Clint Eastwood. Que Sergio Leone fez a glória do Clint Eastwood, que aliás é um grande diretor. Também, né? Além de ator, é meio republicano. Né? Né? Mas quem fez Gran Torino pode muita coisa. Filme genial. É o vale tudo, cara. A gente saca a pistola e atira, a gente saca a pistola e mata e tá aí. Então o quê? O que é? Você brigou comigo? Taxa em cima de você, vou te taxar. 25%. E daí? Bom, acabaram chegando a um acordo, embora os Estados Unidos tenham barrado a entrada de altos funcionários colombianos lá. Tem aqui informação... 2 pessoas portadoras do visto G4, que trabalham nos Estados Unidos, ficaram detidas ao desembarcar no país. Né? Tiveram a autorização de entrada cancelada. Aí depois, porque o Petro falou, eu não quero receber esses aviões. Aí depois, tá bom, recebe, não vai ter taxa, vão conversar. Mas o Gustavo Petro mandou uma carta para o Trump, né? Que daqui a pouco nós vamos ver. Mas o que aconteceu depois na sequência? O que aconteceu? Vamos para 5C, vai lá. Vamos para 5C. Hoje, de madrugada, horas após a publicação da carta aberta a Donald Trump, o governo de Gustavo Petro anunciou que havia superado o impasse com os Estados Unidos. Por meio de uma nota publicada nas redes sociais, a chancelaria colombiana disse que integrantes da diplomacia do país iriam a Washington para tratar da situação e que o país vai receber os deportados. Em um trecho, a nota diz o seguinte: continuaremos recebendo os colombianos que retornam como deportados, garantindo-lhes condições dignas como cidadãos que têm direitos. O governo da Colômbia, sob a direção do presidente Gustavo Petro, tem o avião presidencial pronto para facilitar o retorno dos colombianos que chegariam ao país em voos de deportação. A Colômbia ratifica que serão mantidos canais diplomáticos de diálogo para garantir os direitos, o interesse nacional e a dignidade dos nossos cidadãos. Muito bem, então é o seguinte,
Tá, nós vamos receber. Claro, a Colômbia deu uma recuada, não tem dúvida. Né? A Colômbia dá para brigar com os Estados Unidos. Né? Agora, o Petro mandou uma carta, escreveu uma carta no Twitter, nas redes sociais para o Trump, né? Que é bastante interessante, viu, Vólio Bene? Alguém pode falar, isso é coisa de gente arrogante, que bate no grandão para parecer importante, inteligente e tal. Mas foi boa porrada. Ô, Trump, eu não gosto muito de viajar aos Estados Unidos. É um pouco entediante, aborrecido. Mas confesso que há coisas admiráveis. Gosto de ir aos bairros negros de Washington. Lá vi confrontos, né? Na capital dos Estados Unidos entre negros e latinos, com barricadas, inclusive. O que me pareceu uma besteira, pois deveriam se unir. E nós sabemos que isso é verdade, né? Negros e latinos não são exatamente amigos em Washington e em alguns outros lugares. Confesso que eu gosto, e aí ele deu uma esnobadinha, né? Confesso que eu gosto do Walt Whitman. De quem, Reinaldo? Walt Whitman, poeta espetacular. Momento cultural. Tem um livro, tradução Folhas da Relva, né? Mas eu tenho edição aqui, é deste tamanho. Né? Foi o poeta da democracia americana, poeta do século XIX, né? Que andava pelos Estados Unidos cantando as glórias da democracia americana, o poeta da liberdade. Né? Gosto do Paul Simon, sim, Paul Simon, Simon e Garfunkel, né? Que tem músicas falando de imigrantes, os negros. Né? Do Noam Chomsky, linguista, pensador político, vivo ainda. Do Harry Miller. Né? Confesso que Sacco e Vanzetti... como é? Gosto... Tenho sangue do Sacco e Vanzetti. Confesso né? que Sacco e Vanzetti, que tem o meu sangue, são memoráveis. São memoráveis. Sacco e Vanzetti são dois anarquistas italianos que foram mortos nos Estados Unidos, acusados de um crime que não cometeram, e depois ali por volta do fim dos anos 70 se reconheceu o erro judicial. E se não me engano foi o Michael Dukakis, que acho que disputou a presidência dos Estados Unidos, ou pelo menos concorreu para ser candidato dos democratas, reconheceu que foi um erro judicial. Aliás, tem um filme chamado Sacco e Vanzetti que eu reconheço que vocês vejam. Deve ter nas redes. Sacco e Vanzetti, um filme de 71. Jean-Marie Volonté, que é um grande ator, que conta a história desses anarquistas italianos. Né? Então ele está falando, não, eu conheço essa cultura americana, conheço a cultura de vocês, conheço o que presta, conheço o que não presta. Dukakis foi derrotado pelo Bush pai em 88. É isso aí, tá vendo? Não gosto do seu petróleo, Trump. Ele vai acabar com a espécie humana em razão da ganância. Talvez algum dia, com um copo de uísque, eu aceite, apesar da minha gastrite, e possamos conversar francamente sobre isso. Mas é difícil, né? Que você me considera uma raça inferior. Não sou e nenhum colombiano é. Né? E aí foi listando outras coisas e das agressões dos Estados Unidos à América Latina em outras circunstâncias, e a carta fez um puta sucesso. Tá bom, muita gente vai dizer, olha aqui, é a carta de um arrogante pequeno que se danou, que se deu mal, mas também é a carta de alguém que disse o que precisava dizer por Trump. Né? Defende que o Lula faça a mesma coisa. A situação do Brasil e da Colômbia são situações muito diferentes. Né? Eu acho que o Brasil, por enquanto, reagiu, fez a coisa certa. Né? O Lula chamou o nosso chanceler para discutir, para ver, vamos ver o que fazer. E agora 5C, né?
vamos ver o que vai acontecer com 5D, né? Isso. Os países da América Latina, qual vai ser a reação? Vamos lá. O governo de Honduras, que ocupa interinamente a presidência da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, convocou uma reunião com urgência para o próximo dia 30, próxima quinta-feira. A pauta do encontro será a crise dos países com os Estados Unidos, principalmente por causa da onda de deportações do governo Trump. Por meio de uma publicação no X, a presidente de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, diz que a reunião discutirá a imigração, meio ambiente e a unidade latino-americana e caribenha. O encontro será realizado de forma híbrida, com a possibilidade de participação remota. O Palácio do Planalto avalia a participação do presidente Lula de forma virtual. Vamos ver, alguma reação? Reinaldo, há alguma chance de parar aquilo que os Estados Unidos estão fazendo? Não, nós vamos ver que não. Há deportações em massa que estão em curso mesmo, né? Aquele senhor decidiu, ele não vai expulsar os 11 milhões prometidos, né? Mas sim, ele vai criar essas imagens. Isso, para a turma dele, para os eleitores dele, isso é importante, né? Tem alguns vagabundos por aí dizendo, ficam aí demonizando Trump, que gente michuruca, como se o Trump fosse demônio. Não, ninguém é demônio, não, são pessoas mesmo. Eu não tenho medo de demônios. Eu já disse, eu não tenho medo nem de alma do outro mundo, vai, Beni. Já fiz uma piada que se você dormir no cemitério, numa situação de aperto, eu temeria as baratas, né? Mas não assim, a coisa, barata, tá, mato. Mas não queria que andasse na minha boca, né, atrás da minha roupa. E bandido. Almas deste mundo. Almas deste mundo. Não se trata de demonizar, são ações concretas que estão sendo tomadas. São coisas reais que estão sendo feitas. Os riscos que estamos correndo são de verdade. Coisas horríveis estão sendo feitas de verdade, não na imaginação de ninguém.